Para mim é um motivo de muita alegria estar com os irmãos novamente para adorarmos e engrandecemos o nome daquele que reina para todos sempre. Porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é o Deus forte, é o Deus dos deuses. Quero agradecer ao pastor pelo convite, fico muito honrado e quero trazer boas novas para a igreja. Nós estamos no início de um ano, como o irmão ministrou aqui, a mídia, as notícias não são boas lá fora, mas o povo do Senhor, ele confia naquele que é santo. Aleluia! Que o nome dele é sobre todos os nomes. Glória a Deus! É aquele que fez, faz e continuará fazendo em nosso meio. E a palavra se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, a pesca maravilhosa. Deus tremendo, Deus poderoso, glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos. Quem me ouviu falar 2 barcos? E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava o barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: afaste do largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e romperam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Essa é uma passagem bem conhecida pela igreja, mas Deus me deu um discernimento sobre o acontecido naquele lugar. Jesus, ao apertá-lo a multidão que ouvia a palavra de Deus, olhou e viu 2 barcos e entrou em um desses barcos. E eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está entrando no seu barco. 2025, se em 2024 você não conseguiu alcançar o milagre que você precisava, em 2025 o Wellington veio aqui nessa data, nesse domingo à noite, dizendo para você: Ele está no seu barco, Ele está entrando no seu barco. A palavra do Senhor que Jesus chegou em frente ao barco, e eu fico imaginando, Jesus é educado, Jesus não tem falta de educação. Jesus chegou na frente daqueles 2 barcos e apontou na frente do barco de Simão. E ele deve ter dito assim a Simão: posso? E Simão olhou para ele e disse: pode. Então, um dos pontos que eu vejo aqui é a liberdade. São 3 pontos nessa noite que eu vou falar para os irmãos. O primeiro ponto é a liberdade. Naquele momento ali, Simão deu liberdade a Jesus para entrar no seu barco. Será que nessa noite nós estamos dando liberdade ao Senhor para Ele entrar na nossa vida? Será que nessa noite nós estamos dando liberdade ao Senhor para Ele entrar no nosso casamento, para Ele entrar no nosso trabalho, para Ele entrar na nossa escola, para Ele entrar no nosso relacionamento com nossos familiares, com nossos filhos? Será que nessa noite você está dando liberdade de todas as suas coisas ao Senhor?
Vamos nessa noite dar liberdade ao Senhor de todas as nossas coisas. Falar: Jesus, está aqui, ó, meu trabalho é seu. Liberdade, me dê liberdade aqui. Jesus, está vendo aqui, minha casa é sua. E eu garanto para vocês que a bênção vai ser grande, porque onde Jesus está, a tristeza pula de alegria. Aonde Jesus está, a porta se abre. Aonde Jesus está, não tem depressão, não tem ansiedade. Aonde Jesus está, a cura vem. Aonde Jesus está, algo diferente acontece. E nessa noite, ele deu liberdade a Jesus. E Jesus entrou no seu barco. O segundo ponto que eu vejo é a obediência. Porque Jesus entrando no barco, olha para ele e diz assim: afasta o barco um pouquinho da praia, para que eu possa falar a palavra à multidão, que ficava mais fácil para todos ouvirem. E ele mesmo assim afastou. E Jesus pregou a palavra. E Jesus pregou a palavra àquele povo, a multidão. Jesus terminando de pregar a palavra, outra vez obediência. Jesus fala para ele assim, ó: leva lá para o mar, leva lá para o fundo, leva para as profundezas, afaste-se da praia. Aí aqui eu vejo, tem situações na nossa vida que a gente acaba não entendendo, e o Senhor tira nós de algumas situações, que você fala: mas eu saí dali, eu perdi aquela amizade, eu perdi aquele relacionamento ali, eu perdi aquele contato. Mas Jesus está dizendo nessa noite para você: afasta um pouco para as profundezas, chega mais perto de Jesus, se aprofunde no conhecimento, na sabedoria, que você vai ver a maravilha que o Senhor vai fazer no seu meio. Eu imagino que quando ele levou aquele barco lá para o fundo, não tinha mais ninguém, porque no costume pescavam-se à noite, e estavam ali, segundo os historiadores, 4.000 barcos, e Jesus viu 2, e Jesus escolheu um. E aquele um, Jesus teve a liberdade. Ele que a mesma coisa que você entregou é o que o Senhor vai fazer multiplicação na sua vida. Simão entregou o barco para Jesus sem discutir, sem achar ruim, sem criar nenhuma situação. Jesus primeiro fez o quê? Pregou a palavra. Usou o barco não para a pesca, mas sim para pregar a palavra. Essa liberdade que nessa noite nós devemos ter a Jesus. Fala: Senhor, me dá entendimento. O que é meu, que o Senhor possa tomar posse, que possa usar para a sua palavra. A palavra do Senhor diz que primeiro, e as bênçãos virão e nos alcançarão. Aleluia! O mesmo barco que Jesus usou para pregar a palavra, foi o mesmo barco que Jesus usou para levar para profundezas, para que o milagre acontecesse naquele local. E ele foi obediente ao Senhor. Vamos ser obedientes ao Senhor. Vocês sabem o dia que tem culto, vocês sabem como adorar, vocês sabem como exaltar, vocês sabem como contribuir, vocês sabem como orar para o próximo. Nós sabemos como orar para o próximo, como do próximo precisa. Vamos ser obedientes à voz do Senhor. Nessa noite nós escutamos tantas instruções, a palavra do pastor, tantas instruções. Não murmure que o mar vai se abrir. Não murmure que Jesus, o nosso Senhor, está convosco. Aí nós ouvimos a irmã cantar. Mesmo sem palavras, o Senhor está te ouvindo. Mesmo que você dobre o seu joelho e não consiga ouvir o Senhor falar com você, que você não consiga soltar uma voz, mas Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe nessa noite que cada um de nós precisamos. Porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o Senhor Jesus que nós servimos. E ali, Simão obedeceu novamente, foi para as profundezas. No versículo 5, no versículo 4, Jesus pede para lançar as redes. Aí eu fico pensando, quando Jesus foi, pediu para entrar no barco, eles estavam lavando as redes. As redes para a pesca é o final do ciclo. Você pescou a noite inteira, nada pegou, e você estava lavando só a rede. Eu quero dizer para você que o projeto que você fez em 2024, que não foi concluído, em 2025 vai ser concluído, porque Jesus nessa noite entrou no seu barco. Você não está sozinho na peleja não. Mesmo que você esteja triste, o Senhor manda te dizer: se alegre, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. E aonde eu chego, tudo prevalece. O projeto que estava guardado sai da gaveta. O sonho que estava perdido volta a sonhar.
Jesus restitui casamento, Jesus restitui relacionamento. Esse é o Jesus que nós servimos nessa noite. Esse é o Jesus que eu e você servimos nessa noite. E aí no versículo 5 ele diz assim, ó: respondeu-lhe Simão, mestre. Nós já falamos aqui quem é o nome dele, né? Nós já louvamos quem é o nome dele. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, sobre o teu nome, sobre a tua presença, lançarei as redes. E nessa noite o Senhor está dizendo: lance a rede novamente. Lance a rede novamente. Não guarda ela não. Lance a rede novamente. Lance a rede novamente, que você vai ver as maravilhas do Senhor. Como eu já disse, 2024 você não conseguiu, 2025 você vai conseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Ele entrou no seu barco e vai ser diferente. Você vai pôr o pé e as pessoas não vão entender. O seu patrão vai chegar para você e vai falar assim: não, como que você está com... Não, é o Senhor Jesus. E nessa brecha você vai falar da presença do Senhor. E nessa brecha você vai convidar ele para vir aqui nessa noite, ela para vir aqui nessa noite. O seu vizinho vai te observar e falar assim: nossa, mas não, Jesus, como que você está tão feliz? Um monte de notícia ruim. Você fala assim: não, Jesus entrou no meu barco. Jesus está no meu barco. Nós estamos contra a maré do mundo. Nós estamos contra a maré do mundo. Tudo que lá está dizendo que não vai dar, que não vai fazer, que não vai acontecer, Jesus está dizendo: eu faço, eu continuo fazendo e vai acontecer, porque tudo é dele. Em cima do céu e embaixo da terra, tudo foi dado a ele. E nada sobe ao céu se não ser através dele. Então Jesus é o resultado, Jesus é o remédio, Jesus é a saída. E pegaram uma grande quantidade de peixes. Aí eu quero dizer, foi pouquinho? Não, foi grande quantidade de peixes. Agora você imagine, pescar a noite inteira, e em poucas horas Jesus vai, prega a palavra, pede para o fundo, joga a rede, grande quantidade de peixes. Dá para entender? Dá para entender? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui, imagina um pote de arroz da casa, e você coloca o arroz lá, o arroz não acaba. Eu não estou falando só de prosperidade não, irmão, estou falando de milagre do céu. É você abastecer, aleluia. É você abastecer seu carro. Se você não tem dinheiro para abastecer meu carro, você abastece ali o que você tem, e a gasolina não acaba. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, que você ganha um salário mínimo e não falta nada na sua casa. Não falta nada na sua casa. Esse é o Deus que nós servimos nessa noite. As maravilhas do Senhor correrão e te alcançarão. Eu não estou dizendo aqui de conta cheia, recheada não. Eu estou dizendo aqui da providência do Senhor, do que eu e você precisa, da medida recalcada e sacudida. Só que a adversidade vem, a adversidade bate na porta. Você acha que é fácil? A atitude deles qual que era? Pescar. Quem já pescou aqui sabe como funciona. Você joga a isca ali, não pega nada. Você joga a isca ali, não pega nada. Você joga a rede ali, não pega nada. Você puxa o barco para cá, puxa o barco para lá, não pega nada. Mas com Jesus a direção é certa. Ele falou assim: vai para o fundo e lançai a rede. Ele não falou assim: não, tenta aqui não. Ele falou assim: lançai a rede. E o milagre veio naquele momento. Por quê? Porque Jesus estava no barco. E aonde Jesus está, a direção é certa. Não é torta não, é certa, é certeira. Aleluia! Jesus não erra, Jesus não confunde, Jesus não engana, aleluia! Jesus não maltrata. Ele está dizendo para você nessa noite: Ele é contigo. Ele é contigo. Pegaram grande quantidade de peixes. Aí aqui eu observo mais alguns detalhes, como por exemplo, deu sinal a outro barco. Aí eu fico pensando, você já pensou se Simão não dá liberdade para Jesus? Se Simão chega e fala assim: não, nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada, o barco está ali apoitado, agora só no outro dia, não vou ter condições não. Jesus ia fazer um milagre de qualquer jeito, na vida daquele que deu liberdade, na vida daquele que foi obediente, na vida daquele que foi confiante ao Senhor. Aleluia. E é o terceiro ponto: confiar no Senhor. Não pegamos nada a noite inteira, mas eu confio em Ti. Para quem trabalha com vendas aqui nessa noite, não bati a meta, hoje é dia 26, não bati a meta. Confia no Senhor, porque o milagre Ele pode fazer. Mas Senhor, eu tenho um planejamento mensal, nós estamos acabando o mês de janeiro já e nada aconteceu.
confia no Senhor, porque Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode fazer multiplicar na sua vida. Senhor, e não é só isso não, a presença do Senhor. Como nós pregamos, a irmã cantou aqui, com gemidos e palavras. Você já parou para pensar? Com gemidos e palavras. E ainda que você não consiga falar com os seus gemidos, e ainda que você não geme, você derrama uma lágrima, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele enxerga, Ele sabe. Ele sabe o que eu e você precisa. Aí a pessoa pode falar assim: nossa, irmão, mas você só está pregando bênção, você só está pregando bênção. Não, lembre, ele pescou a noite inteira. Atividade sem Jesus é fracasso. A prática sem Jesus é fracasso. Mas a prática e a atividade com Jesus é sucesso. A prática e a atividade com Jesus é bonança. Em Jeremias 29 diz que bem coisas que nós acreditamos, cremos e não vemos, mas é em Deus. Acreditamos e não vemos, mas Deus fará por nós. Nós temos fé em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Aquele que abre a porta e ninguém fecha, aquele que abre o mar vermelho para o povo passar, aquele que endireita caminhos tortos. Se Ele não abrir o mar vermelho para você passar, Ele vai fazer você passar andando por cima, mas que você vai passar, você vai passar. Porque o nome dele é glorificado, o nome dele é santo, o nome dele é poderoso. Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui em vão. Nós não saímos da nossa casa para vir aqui em vão. Nós viemos aqui para adorar aquele que é o grande, que é o poderoso. E aí Simão, pensando nessa história, o que ele fez primeiro? Ouviu a palavra do Senhor. Porque a palavra diz que depois, quando acabou de falar, disse a Simão: vamos ao largo. Quer dizer, Simão e seus amigos estavam ali, ouvindo a palavra junto com Jesus. E aí depois da bênção tão grande, essa é a cereja do bolo. Depois que a bênção for tão grande na sua vida, tão grande na sua vida, você vai ter que, alguém do seu lado vai bonificar por isso. Alguém do seu lado vai receber junto com isso. Na sua casa, pode ser que só você seja evangélico, quem está ali em volta vai se testificar a bênção e vai regozijar com isso também. Na sua família, aqui dentro da igreja. Porque diz que quando encheram tanto o barco, que o barco quase foi a pique, chamaram o segundo barco para encher ele também. O segundo barco viu o milagre? Não viu o milagre, mas presenciou do milagre. Aonde você plantar as plantas dos seus pés, aonde você colocar a sua mão, o Senhor prosperará, o Senhor guardará, o Senhor abençoará. E quem está em volta de você vai ver o brilho do Senhor na sua vida. Qual que é o maior mandamento? Amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Naquele momento, você acha que Simão ia jogar os peixes fora? Simão lembrou do barco lá, que também não tinha pego nada. Falou: não, vem cá, ajuda aqui. E é isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai transbordar na sua vida, que quem está em volta vai receber junto. E nesse momento você vai poder encher seu pulmão, encher sua voz e falar assim: foi meu Jesus que fez. Foi meu Jesus que fez. Eu trabalho no comércio que eu fico orando em espírito, pedindo para o Senhor abrir brecha para mim poder falar da palavra do Senhor. E é o que Jesus pediu para nós fazer: ir de pregar o evangelho. Pode ser que você não saiba falar, como eu também não sei. Pode ser que você não saiba, mas o Senhor coloca palavras na sua boca. Vai para restituir um casamento perdido, para restituir um filho que está nas drogas. O Senhor pode usar o seu vizinho para você evangelizar ele. Se nós pararmos e pensarmos agora, refletir, quem que a gente conhece que está parado na presença do Senhor? Não vou nem falar aquele que não aceitou Jesus, mas aquele que está desigrejado, aquele que está parado. Ah, mas me magoaram, aí eu parei de ir, me esfriei na fé, não tenho forças para ir. Nós conhecemos pessoas assim, e vamos usar desse dom do Senhor, porque o Jesus que pede para você dar liberdade é para isso, para falar a palavra primeiro. O Jesus que pede para você ser obediente é isso: vou lá e vou falar de Jesus. E você confia, é isso, que eu vou falar de Jesus, o Senhor vai tocar no coração. Aleluia. Primeiro as coisas do Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas, todas as demais coisas.
Vamos evangelizar. Vamos falar de Jesus. Hoje está tão fácil rede social. Hoje está tão fácil. Meu pai disse para mim essa semana, falou assim, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, se você saísse a pé daqui, da onde que nós estamos, e fosse até no shopping, você ia ouvir uma ou duas pessoas falando assim, ó, Jesus te ama. Ó, Jesus te ama.